O nosso entrevistado de hoje é o maior headhunter do Brasil. Pode não ser necessariamente o melhor headhunter do Brasil, mas ele me garante que é o mais alto, o maior no sentido do mais alto. O nosso entrevistado de hoje é o Ricardo Basalha, CEO da Michael Page, que tem 1,94 m de altura. Nessa conversa com o Basa hoje, ele basicamente vai nos explicar o que mudou e o que não mudou com a chegada da inteligência artificial no que diz respeito a fazer sucesso na vida corporativa. O Basalha está há quase 20 anos à frente da Michael Page, que é a maior consultoria de recrutamento de executivos do Brasil, uma empresa de origem britânica, mas que está aqui no Brasil há muito tempo. Ele identificou muitas coisas do que eu brinquei com ele, que é uma fórmula de sucesso para a vida profissional, e ele vai contar o que muda, o que não muda nessa fórmula de sucesso quando se coloca um ingrediente tão poderoso quanto é a inteligência artificial. Não, muito legal. Realmente o Basalha é um cara de coração grande, do tamanho do tamanho do 1,94 m. É uma das pessoas mais bacanas que eu tive a oportunidade de conhecer na minha carreira profissional. E você que é executivo, você que trabalha em RH e você que é empresário, esse episódio é muito interessante porque aqui a gente teve um dos melhores headhunters do Brasil contando como lidar e como se preparar para esse mundo da inteligência artificial. Não em termos de tecnologia, mas que competências você precisa adquirir para ter sucesso nesse mundo que está vindo por aí, né? Como você deve transformar a sua forma de trabalhar, né? O que você vai fazer com o seu tempo livre? Já pensou nisso? Então, escute o podcast até o final, que você vai ter alguns insights muito interessantes. Está começando então o episódio Sucesso Profissional na Era da IA. Nosso convidado é o Ricardo Basalha, CEO da Michael Page, e esse é o podcast Work in Progress, um oferecimento de LG Lugar de Gente, de Stay Previdência e com apoio do iFood Benefícios. Basalha, antes de mais nada, super obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Um prazer enorme te receber. Eu sei que você está pertinho de completar 20 anos na liderança da Michael Page, que é a maior consultoria de recrutamento de executivos. Com essa cara de menino, né? Essa cara de menino, está quase 20 anos na cadeira que você ocupa hoje. E você deve ter feito quantas entrevistas, mais ou menos, umas 10 mil na sua carreira? Primeiro, obrigado pelo convite. Você sabe que vocês não pedem, vocês mandam. Então, é um prazer imenso estar aqui. E ao longo desses 20 anos de Michael Page, eu estimo ter falado com um pouco mais de 10 mil pessoas, entre cafés, entrevistas e reuniões. E eu acho que essa é a beleza do negócio. Se você lembrar que você tem 2 ouvidos e uma boca, dá para extrair bastante coisa aí dessas pessoas. Com base nessas 10 mil conversas com executivos e executivas, pessoas em posições importantes, você foi capaz ou é capaz de dizer para a gente, resumidamente, qual é a fórmula do sucesso da vida profissional contemporânea? Eu não sei se é a fórmula de sucesso, mas é uma observação que eu tenho, que inclusive, já trazendo aqui um spoiler, que é algo que eu pretendo abordar num livro futuramente, eu tenho muita convicção em dizer que hoje as pessoas de sucesso que eu entrevisto, e falando de sucesso duradouro, são pessoas que colecionam bons modelos mentais. Porque no final do dia, a gente está sempre buscando modelos. É um modelo para fazer dieta, é um modelo para fazer exercício na academia. Só que se a gente não tiver bons modelos, a gente vai no freestyle. Se a gente lembrar que a humanidade, ao longo da história, já aprendeu tanta coisa e deixou bons modelos ao longo que a ciência hoje vem descobrindo novos modelos, eu acredito que a gente consegue ser muito mais eficiente sem descuidar do lado humano, o que, para fechar essa resposta, como você combina bons modelos sem perder realmente a autenticidade, o aprendizado e as coisas que eventualmente a ciência ainda não sabe explicar. E Basa, assim, até antes da fórmula, você falou com uma pequena cidade de 10 mil pessoas, é uma pequena cidade, né? Basa para prefeito 2026. Você tem uma... É óbvio que felicidade tem uma cor para cada um, mas se você sabe, você conseguiria descrever o que é felicidade hoje para os executivos que você entrevista, que você conversa? Quer dizer, quais são os componentes? Quer dizer, tem uma fórmula para chegar lá, mas o que é lá? Né? O que é essa felicidade para esses executivos que você conversa? Puxa, acho que talvez essa é uma das perguntas que todo executivo, em algum momento, ele chega para se perguntar. Eu gosto muito de uma reflexão do Luc Ferry,
o filósofo francês, que ele diz que apesar da gente ser muito eficiente em conseguir identificar o que nos deixa infeliz no trabalho, não necessariamente a gente é hábil em dizer o que nos deixa feliz de forma duradoura. Exatamente. E é por isso que muitas vezes a gente cai em armadilhas de achar que a felicidade está só na promoção, está só naquele projeto. Mas eu acredito que a sociedade, de maneira geral, vem buscando um entendimento diferente sobre felicidade. Porque quando a gente olha para a história da humanidade, a gente cresceu como seres humanos na narrativa da postergação da felicidade. O que é a postergação da felicidade? A aposentadoria, né? Todas as religiões, não importa se a sua vida está ruim, se você seguir os preceitos, você vai ser feliz naquele outro lugar. Se você pegar as histórias infantis, os 3 porquinhos, né? Qual que é o porco certo? O que, ao invés de estar brincando, está trabalhando, porque um dia vai ser importante em função do lobo mau. A cigarra e a formiga. Cigarra e a formiga. Isso efetivamente foi a narrativa que começa no início do século passado com o trabalho, onde não importa se você não gosta do seu trabalho, trabalhe, se aposente, seja feliz na aposentadoria. As propagandas de previdência, né, que sempre vendiam isso. Só que o que acontece é que... O que era o implícito é que trabalho não era o lugar para ser feliz, era mais tarde, né? Mais tarde ia chegar no lugar. Só que o que acontece é que essa narrativa hoje, ela não cola mais. Eu não quero ser feliz depois. Só que um pêndulo, quando está no extremo e você solta, ele nunca para no meio. Ele vai para o outro ponto. Então hoje a gente vive a busca da felicidade em todos os momentos, em todos os dias. Então, isso traz naturalmente uma dificuldade, porque você não consegue ter prazer em todas as atividades. Aliás, né, um dos elementos que eu falo, a busca pelo propósito, não quer dizer que ele vai te tirar a dificuldade. Ele não vai te tirar a dor. Ele vai ajudar você a lidar melhor com a dificuldade, lidar melhor com a dor. Então, acho que esse daqui traz o extremo. E o outro ponto que eu vejo é que romantizaram tanto um propósito no trabalho que as pessoas começaram a colocar uma expectativa de ser feliz apenas através do trabalho. E o trabalho é apenas um componente das nossas vidas. A Esse nossa é outro vida extremo. É muito mais amplo. Esse é outro extremo. Num extremo você tem trabalho não é lugar para ser feliz, espera você se aposentar ou espera o final de semana. O outro extremo é o que você está falando. O trabalho vou buscar como minha única fonte de satisfação, de felicidade. Então, definitivamente, esse para mim é o grande elemento que a gente tem hoje, aonde eu vejo muitas vezes essa inquietação dos executivos. É um desafio, vejo muitas vezes executivos, não é que está trocando nem 6 por meia dúzia, está trocando 6 por 5, porque a gente está só olhando o que falta ao invés de valorizar o que tem. E por outro lado, quem está entrando no mercado de trabalho é a gente conseguir também mostrar que talvez uma das fórmulas importantes, falando de fórmula de sucesso, é se apaixonar pela parte chata do trabalho. Né? Não adianta a gente só olhar pela parte boa. Um professor que tem muitos alunos, ele não é feliz praticamente corrigindo prova. O enfermeiro, ele não é feliz porque ele fica fazendo plantão. Não, isso faz parte do trabalho de algo maior para entrega. Então esse para mim é um elemento fundamental. Eu não queria deixar passar uma coisa que você falou na sua primeira resposta, que é bons modelos mentais como uma parte importante, uma variável importante dessa fórmula. O que são bons modelos mentais? Quais modelos mentais? E como se desenvolvem bons modelos mentais? O que eu acredito é que, primeiro, antes da gente falar em bons modelos, a gente precisa entender o que a gente carrega no nosso DNA, dado seja a nossa criação, seja os lugares que a gente passou. E aí não dá para a gente falar de sucesso sem falar de autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Baza, como que eu faço para ser um executivo de sucesso, me tornar um CEO? E a melhor resposta que eu encontrei até hoje é a seguinte analogia. Eu sou de São José do Rio Preto, já moro em São Paulo há mais de 20 anos. Imagina que algum amigo de Rio Preto me liga e fala, Baza, acabei de chegar em São Paulo, eu estou perdido. Me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Eu falo, ajudo. Então qual é a primeira pergunta que eu preciso fazer para esse amigo? Aonde você está? Se você não me falar onde você está, eu não consigo ajudar. E o mesmo vale quando a gente fala para você chegar num lugar de sucesso e de bons modelos mentais. E quando a gente fala de bons modelos mentais, é desde como é que você lida com uma situação difícil, lidar com conversas difíceis, muitas vezes como falar um não, que é desafiador, você conquistar aliados, como que você toma decisões. Se a gente olhar para praticamente
boa parte do que a gente faz na vida, a gente pode colecionar bons modelos que vão nos ajudar a ter mais eficiência. Mas você falou no começo também da sua resposta, você fala, você precisa de bons modelos mentais, por exemplo, para fazer dieta ou para fazer exercício. Eu inclusive, estou precisando, por isso que eu estou insistindo nesses pontos aqui. Né? Detalhe da dieta aí. E essa é a armadilha. Não quer dizer que você, por ter bons modelos, você vai conseguir implementar, porque nem todos os modelos são para você. Então eu vejo a eficiência, a técnica Pomodoro. 25 por 5. Gente, tem pessoas que precisam de mais de 60 minutos para entrar no estado de flow. Então esse modelo não funciona para você. Então você se conhecer também ajuda em buscar os modelos certos para você. Um assunto que a gente tem tratado no podcast com alguma frequência e que é quase inescapável hoje é a inteligência artificial. Ela está mudando quase todos os aspectos da vida e está mudando muito a vida profissional. Quando a gente traz esse elemento tecnológico para a discussão, acrescenta, portanto, uma variável nova nesse desafio da busca pelo sucesso, eu te pergunto, essa revolução tecnológica muda a fórmula do sucesso ou o básico continua sendo o mesmo? Que baita pergunta. Deixa eu talvez vir alguns passos para trás para chegar nessa tua resposta. O que eu acredito primeiro é que o ser humano, desde que o mundo é mundo, vem buscando o seu lugar ao sol, que vai mudando ao longo das evoluções. Então, quando éramos nômades, éramos valorizados pela capacidade da caça. Depois nos tornamos agricultores, a gente precisa de um conhecimento para que você possa ter eficiência. Então a caça sai, entra aqui. Éramos valorizados pela força, vem a domesticação dos animais, a gente perde esse lugar ao sol. Até então éramos valorizados pela capacidade que você tinha de percorrer longas distâncias, domesticação dos animais, mais a invenção da roda, isso traz um novo avanço. Até então valorizados pela capacidade de memória, vem a escrita, perdemos vamos colocar esse diferencial, revolução industrial. E como que eu enxergo a inteligência artificial chegando hoje? E a beleza da história é que ela nos explica muito mais sobre o futuro do que o presente. Eu vejo a inteligência artificial chegando hoje da mesma forma como foram os eletrodomésticos chegando na sociedade americana na década de 40. E por quê? Quando os eletrodomésticos chegaram no século passado, o que foi vendido para as donas de casa norte-americanas? Olha, agora com a lavadora, com o aspirador de pó, você vai conseguir trabalhar muito menos, porque isso vai te trazer eficiência e com isso você vai ter mais tempo para cuidar da sua família e mais tempo para você. Na prática, o que aconteceu? Com os eletrodomésticos, o padrão de limpeza, o mínimo esperado de limpeza, ele subiu absurdamente e as donas de casa tiveram que começar a trabalhar mais, inclusive, com esses eletrodomésticos para atingir o patamar exigido. Essa é o mesmo elemento que eu vejo chegando agora para o mercado de trabalho. Então, se até hoje um headhunter faz 2 contratações por mês, eu espero que em breve ele faça 9. E a inteligência artificial precisa trazer essa eficiência. Então, quando vem aquela discussão, quem não usa inteligência artificial vai perder espaço para quem usa, é por isso. Porque humanamente vai se tornar impossível você conseguir produzir em competição com alguém que utiliza inteligência artificial, assim como uma dona de casa não consegue manter a casa tão limpa sem o eletrodoméstico, alguém, por melhor que seja a memória, não vai conseguir ter mais eficiência do que alguém com muito acesso a livros. Então, chegando nesse elemento para responder a sua pergunta sobre o que muda e o que muda é uma expectativa de eficiência muito maior. O que muda é a gente entender o que a gente não deveria competir com a inteligência artificial. Esse, para mim, é um elemento fundamental. E a partir daí você trazer um bom conjunto de ferramentas, lembrando que a grande verdade é que é muito difícil hoje ainda a gente identificar a evolução da inteligência artificial, porque os mecanismos da economia, de como você mede a evolução de um PIB, ele não pega exatamente esse lema da produtividade aqui. Então eu acredito que muitas vezes a gente está vivendo hoje sobre inteligência artificial da mesma coisa que aconteceu na época dos vitorianos, onde eles aprenderam mais sobre ferrovias e telégrafos pelos romances de Charles Dickens ou Eliot, do que efetivamente entendendo a tecnologia. Então a gente ainda está na narrativa buscando esse entendimento. E você não acha também que acontece um efeito que quando entraram os RPs, aconteceu exatamente isso. Foi panela, entendeu? Máquina de lavar e tudo, e a gente não teve mais tempo livre. Quando entrou a onda do e-commerce, né, mudou bastante e tal. Mas essa
característica da AI é exatamente isso que você está fazendo, ou seja, falando. Efetivamente, a pessoa vai ter mais tempo livre e ela pode ser mais produtiva. Mas também não tem um fator de o que eu faço com esse tempo livre? Né? Ou seja, trazendo isso um pouco para o ambiente de trabalho, a gente vê, eu trabalho muito nessa zona do RH e tal, às vezes eu vejo muitos profissionais de RH que atendem negócios, pô, mas eu não tenho tempo para operação. Agora ele tem tempo para operação e agora ele tem que pensar. Ele ficava indo muito atrás da pergunta, né, da resposta, porque ele não tinha, era planilha de Excel e tal, não sei o quê, e agora ele tem que gastar tempo para a pergunta, mas ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para esse tempo livre. Você não acha que também vai ter um gap aí de competências cognitivas, né? Desafiante para as pessoas mesmo, né? Falar, olha, agora, legal, então agora larga todo esse monte de prato que você lavava e agora você vai para a sala. Aí a pessoa vai para a sala, pô, mas vai sentir falta do prato, né? Eu gosto muito da sua provocação e esse é um dos elementos que me faz questionar muito se realmente a gente vai ter mais tempo livre. Porque a gente tem um modelo mental muito forte de buscar sempre coisas para preencher o nosso tempo livre e isso tende a ser atividades operacionais. Eu não sei os nossos ouvintes aqui como é que funciona a agenda deles, mas a minha eu brinco que parece um jogo de Tetris. Só vai caindo os invites, você vai encaixando ali da melhor forma antes de bater no chão e causar algum problema. De maneira que quando muitas vezes você tem uma brecha na tua agenda ali que você não tem nenhum invite, dá até uma palpitação. E aí, o que eu faço? E essa dinâmica. Então eu estou totalmente contigo, ao mesmo tempo que a inteligência artificial, eu acho que ela pode potencializar alguns problemas que nós temos. Por exemplo, o excesso de informação. Hoje Total. A gente tem um desafio aonde, puxa, eu posso ter acesso a mais conteúdo, eu posso conversar, eu posso colocar, mas e o tempo para curadoria e para refletir? Tanto que o que eu falo muito nas palestras para executivos, todo executivo tem o seu to-do, quase todos. Agora eu aprendi há muito tempo ter o meu to think. Qual que é a minha lista de elementos para refletir? Quais são os pontos para pensar? E me dá a possibilidade de pensar. Porque talvez um dos grandes problemas das pessoas ambiciosas é lidar com o sentimento de culpa atrelado a ter tempo livre para você mesmo. Para pensar que a nossa sociedade ela foi criada onde o tempo para pensar muitas vezes ele é criticado. Você quer ver um exemplo que acontece na maior parte das organizações? Eu até escrevi um artigo no Estadão sobre isso. É aquela cultura do sempre online. WhatsApp todo mundo tem que responder na hora. E aí o que acontece? Você começa a privilegiar a pessoa que dá a resposta rápida e rasa em detrimento de alguém que demora um pouco mais de responder e te dá uma resposta mais eficiente. E isso faz com que muitas vezes, não, então quem demora mais é menos comprometido, não está online, mas isso está entregando mais para a empresa. Eu acho que isso também é uma baita de uma discussão. Deixa eu dividir em 2 pontos a sua primeira fala sobre a inteligência artificial. Um ponto para dentro da porta para dentro da MicroPage e um ponto da porta para fora. Da porta para dentro, a ordem de grandeza é mais ou menos essa que você falou. Quem fazia 2 colocações de profissionais vai passar a fazer 9. A ordem de grandeza é mais ou menos essa. E se o que permite uma coisa desse tipo? Não, essa é a expectativa do Baza, como CEO da MicroPage. Em quanto tempo, em que momento, isso não tem algo específico aqui que está sendo atingido. Mas para mim, o grande elemento é a gente entender o que é da inteligência artificial, que é o volume de dados, a dinâmica, sem cair nos vieses de algoritmo, né, que a gente sabe que pode ter uma armadilha, saber que, como a gente faz contratações de executivos, o que aqui no Brasil seriam salários a partir de R$10 mil, você ainda, pelo menos na nossa geração, não tem um executivo que toma uma decisão de mudar de emprego falando só com máquina. Talvez meus filhos, meus netos vão estar ok com isso. A gente não tem isso daqui. Então tem um contato aqui onde muitas vezes é interessante a sua pergunta, porque a minha conversa com o meu time é sobre aonde não deveríamos utilizar a inteligência artificial, onde não deveríamos utilizar a tecnologia. Eu acho que todo mundo que tem mais tempo de experiência de mercado já teve uma conversa com alguém mais novo, passa a mão no telefone
e liga para a pessoa e para de tentar resolver por e-mail ou para de tentar resolver por WhatsApp. Então, para mim, esse é um elemento importante também aqui dentro dessa dinâmica. Mas onde que você enxerga que vai ter ganhos importantes de eficiência, de produtividade, de tempo para permitir, ainda que não seja 2/9, mas alguma mudança importante do ponteiro? Para mim, vamos pensar em alguns elementos. Eu acho que o primeiro, quanto mais a tecnologia evolui, isso pode ajudar as pessoas a se conhecerem mais. E para mim, o se conhecer tem um elemento fundamental quando eu olho para o mundo de recrutamento, que se a gente olhar, o currículo é um bicho estranho, porque ele é muito mais uma lista do que você não quer fazer mais do que uma lista do que você quer continuar fazendo. É difícil alguém olhar para o currículo e nossa, eu queria fazer tudo de novo. Nunca. E a gente hoje tem processos seletivos olhando muito para o passado. Mas o que é um preditivo do que alguém queira fazer? Lembrando que o ser humano é um dos produtos mais instáveis que existe na face da Terra. O que eu pensava ontem era diferente de hoje, talvez, do que eu vou pensar amanhã. Claro. Então, à medida que também que a gente vai ter um mundo onde a gente deve mudar de carreira pelo menos de 4 a 6 vezes ao longo da vida, quais são os preditivos que me ajudam a entender que alguém consegue fazer uma transição? Porque o Baza como headhunter, se eu quero talvez trabalhar com treinamento de lideranças, o gap é menor. Agora, se eu quiser me tornar um neurocirurgião, puxa, tem pelo menos 12 anos aqui entre prestar vestibular, fazer faculdade, enfim, todas as especializações. Então, eu acho que tem um modelo até de como que a gente se adapta a um novo mundo do que vai ser esse novo mercado de trabalho. E, Baza, você acha que com essas mudanças, é meio que o fim do especialista, né? Está surgindo um generalista né, que vai usar a inteligência artificial para a busca do conhecimento especializado, quer dizer, tem que ser alguém com a capacidade de raciocínio mais amplo do que o mega especialista? Qual é a tua visão disso? É uma ótima pergunta. Eu ainda continuo acreditando na carreira em T, onde você é especialista em algo e depois se torna generalista, só que talvez a definição de especialista, ela evolui. Porque até então o especialista era tudo que tinha guardado na cabeça, vivido e aqui. Claro. E eu vejo muito mais alguém que conecta com essas novas tecnologias, conecta com a realidade. Então talvez o especialista ele dá um passo em direção ao business partner para pegar aquilo que a nossa audiência vê, seja no RH, em tecnologia, em finanças, para poder fazer essa conexão. Entendi. Quer dizer, talvez ele seja ali é o cara que vai fazer pergunta mais profunda para o prompt, né? Ele vai fazer perguntas mais profundas. Hipóteses, né? Hipóteses e principalmente alguém que possa traduzir a inteligência coletiva da empresa para aquele problema específico. Entendi. Que talvez esse seja um dos grandes desafios, né? A gestão do conhecimento. Não é porque a gente tem inteligência artificial que você desperdiça todo aquele conhecimento acumulado também dentro dessa dinâmica. Sem dúvida. Agora eu queria fazer aquela provocação de olhar da porta para fora. Pensando no dia a dia do seu trabalho, do trabalho dos headhunters que trabalham contigo, o processo de entrevistas, de alguma maneira, ele está mudando no sentido não só da forma como elas são feitas, conduzidas, mas do que se espera do candidato com a inserção desse elemento que é a inteligência artificial. E eu vou conectar isso com uma coisa que é a demanda das empresas por um tipo de profissional, ou houve um ajuste na demanda das empresas por um tipo de profissional, vamos dizer, mais apto a lidar com a tecnologia? O que eu noto é que quando a gente fala de entrevistas especificamente, tem uma evolução no processo que ele está diretamente ligado com a capacidade das empresas entenderem o que elas precisam. Então, quando eu comecei na Michael Page há 20 anos, a entrevista era puramente técnica. Então você olhava ali a formação da pessoa, as empresas que trabalhou e o tempo, o cargo, a dinâmica. Isso evolui depois para uma entrevista por competências. Eu preciso mapear competências, eu preciso mapear habilidades. À medida que depois a gente evolui por valores, match cultural. Então tem um elemento que as entrevistas de processos seletivos eles deveriam ser um reflexo de como eu busco identificar da melhor forma o que a empresa tem. O que, na minha opinião, talvez seja um dos principais desafios, que a maior parte das empresas ainda não tem bem mapeado o que é necessário. As empresas têm um bom desenho, o que é o organograma, o nome dos cargos, quem responde para quem. Agora, a hora que você pergunta exatamente o que alguém precisa para ter sucesso nessa cadeira? As pessoas que deram certo nessa cadeira deram certo por quê até hoje? As que deram errado por quê?
Como que eu transformo isso em conhecimento que depois evolui em variáveis que eu vou utilizar no recrutamento para trazer essa dinâmica? Então aqui para mim está a chave dessa evolução para que você consiga encaixar melhor as pessoas, lembrando que isso é metade do problema. A outra metade é um bom onboarding. E minha dissertação de mestrado foi sobre onboarding, porque depois de recrutar tanto, eu falei, mas o que está acontecendo ali do outro lado? E talvez esse seja um dos elementos, e o Salvador certamente viveu isso, é a melhor experiência para dizer, mais renegados pelas empresas, não tratam da forma adequada, e aí você pode contratar a pessoa certa, não encaixou direito, não vai funcionar, você perde a janela de oportunidade. É que nem quem tem filho sabe muito bem, se você perder a janela de oportunidade para dar valores ali, claro, com 20, 30 anos você não dá mais valores, ali passou, você tem que pegar a janela, a mesma coisa dos encaixes ali quando chega na empresa. E você já percebe o seu trabalho mudando com a inteligência artificial, no sentido de que boa parte das perguntas que você acabou de fazer, algumas a empresa consegue usar a tecnologia para chegar nessas perguntas, mas tem muitas outras, como você citou, que não, né? Ou seja, que são os intangíveis, né? Quer dizer, como é que eu consigo colocar esse executivo nesse grupo de pessoas? Entender este grupo de pessoas, né? Ler o ambiente, ver as personalidades. Quer dizer, você gasta hoje mais tempo com consultoria para o cliente do que, talvez, ou você imagina gastar no futuro, do que o caça-cabeças tradicional de buscar. Porque chegar no candidato hoje, você tem muitas ferramentas para chegar de forma mais fácil, né? Tem mudado? Você tem percebido assim, sinais de mudança? Cara, ótima pergunta, porque esse elemento que você está trazendo é um elemento até pré-inteligência artificial, de você gastar mais tempo para identificar o problema. E talvez esse é um ponto, né, que quem já leu o Pensamento Eficaz do Shane Parrish, ele bate muito, né, que a gente deveria investir mais tempo fazendo o diagnóstico do problema e depois ir buscar a solução. E no mundo que a gente está vendo da AI, é isso que é um pouco do que eu falo. Ou seja, a gente gastava muito tempo buscando a resposta, porque era muito complicado buscar a resposta. Era planilha de Excel, era livro e tal, era difícil. Hoje eu preciso gastar mais tempo com a formulação da pergunta, porque talvez a busca da resposta é mais fácil com a tecnologia, né? Exatamente. Esse é o grande ponto. Como é que você identifica o problema? Porque senão a gente está trabalhando muitas vezes o que na área médica, só nos sintomas. Sim. Você não está na causa. Sim. E esse, para mim, é um dos grandes elementos. Entendi. Eu fiquei curioso, talvez quem esteja ouvindo e vendo tenha ficado também. Fala devagar, por favor, o nome do livro e do autor que você citou. Pensamento Eficaz, Shane Parrish. Depois a gente deixa na descrição ali. Boa. Um ótimo livro. Talvez dos 5 melhores livros que eu já li até hoje. Uau, que legal. Vamos olhar um pouco para a sua rotina. Você ainda faz entrevistas? Eu faço entrevistas e envolvo em processos, normalmente sempre em par com alguém do time que está conduzindo ali dentro dessa dinâmica, e tenho um relacionamento muito forte no comercial. E é interessante a tua pergunta, que eu vou puxar um outro elemento. À medida que você cresce muito mais numa multinacional, mas isso também é válido para as nacionais, o grande desafio é que se eu deixar, a minha agenda vai 80% para a burocracia e 20% para clientes ou o meu time. Eu preciso sempre estar trabalhando 80% do meu tempo, tem que estar com o meu time, com os meus clientes, 20% para a burocracia, para o corporativo, para a governança. Eu brinco que para mim um bom termômetro é assim, não tem ninguém reclamando em Londres que eu não estou dando atenção, é porque eu estou dando demais. Então assim, eu preciso estar com o cliente, resultado, time, a dinâmica. Eu acho que todos os executivos, principalmente de multinacionais que estão nos escutando aqui, vão entender bem aqui esse desafio. Você sabe que eu saí de consultoria e virei diretor de RH porque eu cresci na consultoria, e quando você cresce em consultoria, você gasta menos tempo fazendo aquilo que você gosta de fazer, que é dar consultoria. É louco isso, né? Estar com o cliente, você vai gastando mais tempo com venda, com planejamento, com não sei o quê, com contratação de gente e tal. É que nem tipo você montar um restaurante porque você gosta de cozinhar, né? E você passa pouco tempo cozinhando, né? Então essa é uma equação importante. Então é bacana, né, que você tenha essa atenção e esse equilíbrio, né? E é um ponto que eu aprendi também, deixando uma dica aqui para todo mundo que está nos escutando.
fazer uma auditoria da sua agenda de tempos em tempos. É e colocar em categoria usar, né? quantas horas estão indo para cada uma, time, clientes, governança, burocracia, e a partir daí você, peraí, isso realmente é o que vai me levar para o que eu preciso atingir? Lá aquele livro Designing Your Life, né, que você já deve ter visto, assim, ele fala, né, para você desenhar a sua carreira e você vê, né, tem color code, assim, com cores. É um belo livro esse. Aonde você gastou tempo, né, e se aquilo está alinhado com o que você tem falado que você gostaria de gastar tempo. E em geral não está. Né? Exatamente. Eu tenho que estar com o cliente e tal. Você vai olhar a tua agenda, rapaz, mas eu não gastei uma hora com o cliente essa semana. Né? Eu te perguntava se você faz entrevista, você falou que faz. Eu suponho que quando você está envolvido no projeto, no processo, eu imagino que você está falando basicamente de CEOs, colocação de CEOs, ou não necessariamente? Não necessariamente. É muito. É menos, talvez, pela minha expertise do ponto de vista da posição e mais pela minha expertise no cliente. Então, à medida que alguns clientes, por eu estar há 20 anos, eu já estou há tanto tempo me relacionando com eles, eu conheço o negócio, eu conheço a cultura, a dinâmica, e aí o meu valor agregado acaba sendo maior ali na condução do processo. De todo modo, eu te pergunto, pensando em quem está nos vendo, está nos assistindo, ouvindo, e pensa, pô, eu vou me colocar no lugar de um candidato ou de uma candidata que vai ter a oportunidade de sentar para ser entrevistado, para conversar com um profissional com o teu perfil ou eventualmente com você. Hoje em dia, com tudo que a gente já falou sobre tecnologia e sobre as coisas que não mudaram, que já eram importantes e continuam sendo, o que você olha quando você senta para conversar com uma pessoa? O que você pergunta? O que você pergunta hoje que você não perguntava 2 anos atrás? Dá uma ideia de como é que você se prepara para sentar com uma pessoa e entrevistá-la. Bom, eu acredito que a preparação ela vem primeiro em você entender o que está no currículo e começa por não perguntar o que está no currículo. E hoje boa parte das entrevistas são as pessoas perguntando o que já está no currículo, algum detalhe ali. Então, assim, como é que você, pensando talvez no desenho, na linha do tempo da carreira desse profissional, onde estão as lacunas, onde estão os elementos, os aprendizados aqui dentro dessa dinâmica? Normalmente, o que me interessa muito numa entrevista é da onde a pessoa partiu e aonde ela chegou. O quanto ela percorreu. Isso para mim é um preditivo importante. Muitas vezes alguém que saiu lá de trás e chegou no meio do caminho andou muito mais do que alguém que largou lá da frente e andou só um pouquinho mais, apesar dele estar ali do ponto de vista de posicionamento um pouquinho mais à frente. Então esse é um elemento importante. Mas sendo bastante objetivo por perguntas que eu gosto de fazer, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer hoje é: o que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial na sua carreira? O que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial na sua carreira? Porque no mundo que muda tão rápido... É constante aprendizado, se você curiosidade. tiver com dificuldade para responder, sinto informar, mas você está ficando para trás. Claro. Uma outra pergunta que eu gosto. Quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu quero saber se você percebe quando você esbarra. Claro. Uma outra pergunta que eu gosto de fazer. Que volta ao conheça a ti mesmo, né? Conheça mesmo. a ti mesmo. E eu brinco que não tem resposta certa, mas tem uma muito errada. É do autoconhecimento. Né? Mas a resposta é muito errada quando a pessoa diz: não sabe que todo mundo gosta de mim? Yeah. Pois, que privilégio, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, eu tenho a honra de conhecer o primeiro que agrada a todos. A gente esteve conversando com o presidente da L'Oréal, né? o Zimmet, que realmente falou, cara, olha, imagina, presidente de uma das grandes empresas, um cara de sucesso e tal, e falando, falei, cara, eu tenho um problema de escuta, veio através de feedback, eu venho trabalhando nisso, esse é um negócio que eu não estou satisfeito, porra. Quer dizer, tem um autoconhecimento importante, não que ele falou, não que eu resolvi ainda, mas é algo que eu tenho constantemente olhado e acho que eu quero melhorar, né? E talvez 2 últimas perguntas para deixar, senão a gente fica só o episódio falando de perguntas, mas que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje? Eu quero saber o que te forjou. E a última pergunta, aqui para deixar também de dica para quem está nos acompanhando, de tudo que está escrito no seu currículo, o que você tem mais orgulho? Isso me dá pistas importantes do que te energiza, do que é propósito. Claro. Então, você vê... E antecipa o que pode vir para frente. É interessante que são perguntas que se você não investiu em autoconhecimento, você não vai ter boas respostas. Vai ser raso ou, pior, vai te levar para caminhos errados. Então, aqui essa é a dinâmica. E, Baza, como que você fala com os caras, assim, os maiores líderes do Brasil, sêniores e tal? Só outro dia uma pesquisa de Harvard dizendo que, sobre o uso de inteligência artificial,
que quando perguntaram para os líderes sêniors, né, eles disseram que achavam que as empresas hoje, né, que usam em torno, sei lá, eles estimavam em torno de 15% dos funcionários dele usam inteligência artificial. E aí eles perguntaram para os funcionários, e eram 30. 30 já usavam. E que quando ele falava de futuro, perguntavam, eu acho que a gente vai usar 30, e os funcionários 60. Quer dizer, você percebe que está vindo um descolar entre o que a liderança está imaginando de uso de inteligência artificial e o que já está acontecendo? Porque a AI tem isso, né? Quer dizer, tá no celular de todo mundo, né? Está no WhatsApp, né? A AI. Você percebe que tem um certo descolamento ou que existem líderes ainda meio perdidos, né, de como tratar esse assunto? É muito interessante a tua observação e eu enxergo isso claramente porque, para mim, tem dois componentes, né? Da onde normalmente vêm as inovações. Quando a gente olha do lado da tecnologia, naturalmente as pessoas mais novas tendem a ter uma predisposição maior. E não estou aqui dizendo que talvez quem tem mais idade não tenha, mas de maneira geral, numa amostragem, você tende a ter jovens que são mais rápidos. Da mesma forma, quando você fala de frameworks, modelos de estratégia, CEOs, C-Level, que tem acesso a um conteúdo de educação executiva maior, tem aqui. Então, eu acho que tem esse elemento de você perceber da onde chega primeiro. Quem trabalha com varejo sabe isso muito bem. Peraí, da onde chega primeiro? Pode ter 1 milhão de pesquisas. Se você não está na ponta ali, vendo o cheiro do asfalto, você conhece muito bem, você não vai ter o grande input. Então, eu acho que a gente sair da arrogância de achar que a gente, da posição que a gente tem a visão de tudo e falar, peraí, aonde me dá a visão melhor para poder ter essa resposta? Eu quero te perguntar uma coisa que é para as empresas, ou seja, para as empresas se prepararem, para as empresas investirem, mas eu vou fazer isso dentro do contexto do nosso quadro Momento LG. Mas então eu falei que era uma pergunta útil para as empresas, né? Então a gente tem uma pergunta fixa no nosso quadro, um quadro fixo no nosso podcast, que é esse Momento LG, em que eu pergunto: se você tivesse um orçamento ilimitado para investir em gestão de pessoas, em desenvolvimento humano, em que projeto você tiraria da gaveta? Eu acho que talvez você possa responder com 2 chapéus aí. Para dentro, ou seja, se você tivesse na Michael Page um orçamento ilimitado para desenvolvimento de pessoas, o que você faria? E também olhando para fora, para as empresas que estão interessadas em desenvolver melhor as pessoas, onde que você sugere que elas invistam? É muito interessante a tua pergunta e talvez eu consiga dar uma resposta que possa ir tanto porta para fora quanto porta para dentro. Eu acredito que no futuro, as empresas de sucesso serão as empresas que, além de fazer o que já fazem, elas vão ter que ter mais 2 pilares. Um pilar de produção de conteúdo e um pilar de se tornarem universidades de aprendizado. Então, diretamente ligado a esse elemento, eu teria um orçamento ilimitado para o desenvolvimento de pessoas, conseguindo ter um raio-x individualizado de cada pessoa. E o raio-x individualizado não é só sobre necessidades, mas também sobre modelo de aprendizado. Como cada um aprende, como cada um se motiva dentro dessa dinâmica. Porque eu acho que hoje, dado as limitações que temos, seja de produtos de educação, seja de orçamento, ainda é tudo muito pasteurizado. E isso traz um desafio gigantesco dentro dessa dinâmica. E eu acredito que essa evolução do aprendizado ela é o que vai fazer as empresas performarem no futuro. Você está olhando para isso internamente, essa questão do raio-x individualizado das competências do desenvolvimento? A gente busca fazer isso, seja através de como que a gente faz um diagnóstico de cada pessoa, como que a gente avalia os resultados de cada pessoa, mas principalmente como que você desarma cada pessoa para que elas se sintam confortáveis para pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente está querendo a fórmula mágica ali na dinâmica, boas conversas honestas para dar o que as pessoas estão já sabendo que precisam. E eu não posso deixar passar, você falou no começo da resposta, as empresas vão ter uma área de produção de conteúdo. Eu, como produtor de conteúdo, fiquei curiosíssimo. Por quê? Porque para mim é muito claro, quando você olha hoje para um mundo onde existe uma disputa por audiência gigantesca e você tem plataformas que todo mundo se torna produtor de conteúdo, as empresas que não se tornarem produtoras de conteúdo vão estar dependentes cada vez mais de ferramentas que estão cada vez mais caras. Então eu vou buscar o influencer, eu vou buscar o tráfego pago, que está cada vez mais caro, eu vou ter que estar em eventos. Então, dentro dessa dinâmica, as empresas que são produtoras de conteúdo automaticamente criam comunidades
de pessoas ali. E para mim a produção de conteúdo tem um elemento fantástico, porque qual que é o modelo tradicional da maior parte das empresas? Eu penso num produto ou serviço que eu acho que o serviço vai comprar, coloco no mercado e vejo se compram. Eu acredito que o modelo está se invertendo. Eu tenho uma comunidade que gosta, confia no meu posicionamento, eu pergunto para eles o que eles precisam consumir e dali eu venho com produtos. Que, aliás, esse foi o modelo que eu usei para escrever o meu livro também, que foi de enxergar rapidamente aqui como que eu escrevi. Eu pensei, vou escrever um livro, qual é o caminho? Quando eu posto hoje no meu Instagram, dado o volume de seguidores que eu tenho, uma pergunta na caixinha dos stories, vem normalmente de 400 a 500 respostas por dia. E aí o que eu fiz? Eu perguntei, se você tivesse que comprar o livro dos seus sonhos de carreira e liderança, o que deveria ter no livro? Que legal. Veio 400, 500 respostas, passei 6 meses postando toda semana. Como eu vim da área de tecnologia, fiz uma PROC-V, peguei todo aquele conteúdo, saiu o esqueleto e eu recheei. Aí o pessoal fala, nossa, Baza, como é que o primeiro livro vira best-seller? Como é que você acertou? Eu não acertei, né? Eu na verdade, ouvi. Que, na verdade, era o que era a estratégia da Igreja Católica na Idade Média, que você mandava um padre para cada vilarejo, o padre ficava de segunda a sexta no confessionário, chegava no domingo, né? Ele pegava tudo que ele escutou, dava aquele sermão matador, e nossa, parece que ele está falando para mim. É lógico que ele está falando para mim. A Bíblia tem mais de 1000 páginas, como é que ele acertou a passagem que as pessoas precisavam escutar? Era a AI da época. Legal, esse foi então o nosso momento LG, lugar de gente. Mas um pouquinho antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando fora do ar e você me contou que a Michael Page fez uma pesquisa global sobre tendências de remuneração e benefícios e os executivos brasileiros apareceram como os mais insatisfeitos do mundo com o seu trabalho. Por quê? O que está acontecendo? Foram quase 45 mil executivos que a gente consultou no mundo e a América Latina é a região onde tem mais funcionários insatisfeitos e dentro da América Latina, Brasil e Argentina são os países... A Argentina a gente já sabia, mas o Brasil foi uma surpresa. Né? E essa para mim é uma dinâmica que entra numa discussão muito mais ampla até do que a felicidade no trabalho. Acho que tem as razões técnicas, a gente vive num mundo onde a inflação corroeu o poder de compra das pessoas. A gente tem um modelo onde, vamos combinar que aqui no Brasil a gente luta muito porque o que a gente tem de serviço público não vai ser suficiente, seja para a escola, seja para a saúde. Né? Então tem um elemento de pressão aqui, mas tem um outro aqui naturalmente o que é felicidade no trabalho, que é da onde a gente estava começando a nossa conversa aqui, que é muito mais amplo. Não, mas eu entendo que a insatisfação com o trabalho não está necessariamente relacionada com questões de fora do trabalho. Por exemplo, a inflação ou... Claro que isso impacta a nossa satisfação com a vida, mas há um motivo ou alguns motivos para as pessoas estarem insatisfeitos, executivos estarem insatisfeitos com o seu trabalho aqui no Brasil, mais do que no... Algo da dinâmica. Não, a pesquisa exatamente se tratava mais de remuneração e benefícios, para sendo bastante eles eram insatisfeitos com a remuneração. Isso, exatamente. E com o projeto dentro dessa dinâmica aqui do que tem um pacote. Essa pesquisa está no nosso site da Page Executive, que é a nossa bandeira que olha para posições de C-Level, então eu recomendo, porque ali tem todo um detalhamento por país na dinâmica. Preocupação era com a assim, eu entendi, quer dizer, e essa questão, por exemplo, o Brasil é um dos países talvez mais paga remuneração variável no mundo, né, por conta dos incentivos das leis de PLR e tal, quer dizer, nem isso foi não tem sido fator suficiente para o cara trazer felicidade. Quer dizer, foi a América Latina de forma geral. A América Latina, entre as regiões, é a mais insatisfeita e dentro da América Latina, Brasil. Quem é o mais satisfeito? Aqui, o mais satisfeito... Boa pergunta, eu não tenho a resposta aqui para você para te dar, não vou fazer... Algum finlandês da vida. Talvez deve esteja ser algum nessa país linha assim, aí. Mas isso é curioso, eu fiquei curioso quando você falou da nossa insatisfação, porque o Brasil, nos índices globais de felicidade, não necessariamente felicidade com o trabalho ou no trabalho, o Brasil em geral aparece bem. Em geral tem os países escandinavos, você brincou com a Finlândia, esses países escandinavos em geral lideram os rankings de felicidade, de satisfação, e o Brasil em geral aparece bem, com uma peculiaridade que o Brasil tende a ser o país da felicidade futura. Em geral essas pesquisas têm um componente de presente, o quanto você é satisfeito ou feliz com a sua vida hoje, e tem um projeta para o futuro, o quanto você acha que você será feliz em 5 anos. Nessa modalidade, nós brasileiros costumeiramente estamos muito bem colocados. Mas no trabalho também o brasileiro tem um histórico de ser feliz com o trabalho, de ser satisfeito com o trabalho.
Até porque não pega bem no Brasil se dizer infeliz com o trabalho. Então eu fiquei um pouco surpreso. É que eu acho que o foco foi remuneração. É. Então, quando você pensa, você pergunta se ele ganha bem, se ele está satisfeito, ele provavelmente deve ter mostrado alguma insatisfação por conta dos fatores de inflação, por conta de... né? Eu me lembro que uma vez eu tive uma conversa com uma chefe minha que morava em Houston. E ela falou, vou pedir aumento do salário para ela. Ela falou, pô, você está ganhando quase a mesma coisa que eu em dólar. Aí eu brinquei com ela, falei, cara, olha, quando você chega em casa, você entra numa cage? Aí ela, como assim numa cage? Uma gaiola, uma gaiola, né? Eu falei, porque eu entro numa gaiola, né? Porque levanta eu entro no meu apartamento, no meu prédio, muito no São Paulo é muito comum, você tem a primeira primeiro portão, você teu carro entra e depois você aquilo ali é uma cage. Eu falei, não, eu não entro numa cage. Eu falei, pois é, eu entro numa cage. Tua família, eu tenho certeza que teus filhos vão numa escola pública aí em Houston, maravilhosa, até que eu passei lá, é verdade. Aqui eu tenho que pagar quase um fígado, para cada filho eu tenho 3. Isso pode ser um fator importante, né? Então você começa a falar, eu falei, você provavelmente também não anda de carro blindado aí, né? Assim, eu cheguei até nesse nível, falei, pô, então, São Paulo é uma das cidades que mais blindam carros no mundo. Aí ela, eu falei, então, porra, o teu dólar aí vale mais do que o meu aqui. Esse foi um dia que você disse para ela, Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Mas tem um elemento que eu vejo, o brasileiro, talvez nas pesquisas, é mais claro que a gente está bem no ranking de alegria do que talvez de satisfação, de alegria definitivamente. Até porque a expectativa do brasileiro sobre o trabalho, ele é diferente. Se você pegar os americanos, ele tem uma relação muito mais transacional com o trabalho. A gente sem um bom ambiente ali... A relação do francês com o trabalho é surreal. Em que sentido? O trabalho é um mal necessário. É uma coisa ainda da Revolução Francesa, né? Ou seja, de quem trabalha é uma coisa ruim, né? Quase uma coisa ruim, né? É uma relação bem diferente do que a gente tem, né? Acho que é isso. Acho que a gente quer ir para o trabalho, ser feliz e ser alegre, né? E aí você confundir alegria com felicidade. Isso traz até alguns desafios para muitas pessoas perguntar o que é um bom chefe. É o amigão, o que faz o churrasco comigo. Mas te desenvolve, ele está dando oportunidades. Exatamente. Não sei, veja bem. Então, esse é algo que confunde dados da natureza do nosso modelo cultural. E nós somos profundamente relacionais, né? Para o bem e para o mal. Vamos para o nosso momento Work in Progress? Meu amigo Bada, esse aqui é o nosso momento Work in Progress, onde a gente pergunta para o nosso convidado qual é o seu work in progress, né? Quer dizer, qual é algo que ainda não está do jeito que você gostaria. E você, é uma pergunta difícil, porque você ajuda pessoas, inclusive, a buscar o seu work in progress de vida, né? Mas qual é o seu, né? Ou seja, o que ainda não está naquele momento, não está naquele nível de competência que você quer. Pode ser também alguma coisa profissional, né? Mas eu queria saber até do teu, como executivo, qual é o teu work in progress hoje? Pô, Salvador, você me conhecendo, sabe que a lista é grande, né, sim, cara? Você sim. quer em ordem alfabética, por cronologia. Não, e segundo a sua pesquisa, né? Você é um eterno insatisfeito, né? Eterno insatisfeito. Você está no Brasil, você é insatisfeito. Quando você fala work in progress, o que falta, se eu chamar minha esposa, então, cara, essa lista aumenta aqui dentro dessa dinâmica. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, eu poderia ir por 2 linhas. Eu estou trabalhando no meu próximo livro, que vai chamar Ciclos de Potência, e definitivamente tem aqui a dinâmica. Mas talvez qual é a previsão de lançamento? A previsão ele deve sair no primeiro semestre de 2026. Muito legal. Então tá avançado já. Tá avançando. Eu espero seguir esse cronograma. Mas talvez o work in progress hoje... Bom, temos para a segunda temporada, já temos um candidato para contar do livro. Vai ser um prazer aqui falar para vocês. Mas o elemento que talvez eu traria, com a inteligência artificial, já que é o tema que a gente traz, como é que eu crio o balanço entre fazer uma boa curadoria de informação e não ficar atolado por tanta informação. Hoje, talvez, esse seja para mim um work in progress. Eu ter o balanço de ter mais desconexão e ser mais eficiente no que eu quero ler, no que eu quero consumir de conteúdo. Muito bom. Esse foi, então, o nosso momento Work in Progress, que é um oferecimento da Stay Previdência. Baza, estamos chegando aí, né? Infelizmente. Se tivesse uma plateia aqui, chegando ao final desse episódio, seria aquele né? Mas Quem sabe na segunda temporada na segunda tem plateia, também, coisa boa por aí. Mas
Você acha, a gente está falando de AI, né? E muito se fala que eventualmente até a função de Executive Search pode acabar. Você vê ela acabando? Você vê partes dela acabando? Ou quando ela vai acabar? Eu vejo ela se transformando. A Michael Page, no ano que vem, completa 50 anos. Quando a gente começou lá em Londres, basicamente, como que era o modelo? Você colocava um anúncio no jornal, de domingo, pedia para as pessoas mandarem um currículo para uma caixa postal, que não era o e-mail, esperava uma semana, pegava aqueles currículos, fazia a triagem na mão, mandava um telegrama para cada pessoa que você queria falar, porque nem todo mundo tinha telefone em casa. A partir daí, a tecnologia evolui, as pessoas começam a ter telefone em casa, já dava para ligar à noite, você começa a ter o fax. Eu recebo online o currículo, mas ele desaparece depois de 3 meses, para quem vai se lembrar daquela tinta que existia. Então, e-mail aqui. Então, o que eu vejo é que, na verdade, existe uma transformação. A maior parte dos nossos concorrentes, quando começamos, não existem mais. A gente trabalha todos os dias para que a gente continue relevante. Mas eu acredito que a essência da busca por executivo, ela tende a continuar pelo um simples motivo. O mercado de trabalho ele vai ser cada vez mais rápido sob o ponto de vista de transformação. Eu não tenho a menor dúvida que pessoas vão continuar no centro. Então, o mecanismo, que se a gente vai chamar de uma tecnologia, ou de executive search, ou do modelo de entrega, ele certamente vai continuar existindo. Não, enquanto tiver essa complexidade, né, do mercado de trabalho, eu tenho certeza que meu amigo Baza vai ter emprego, né? Não tem a menor dúvida. Eu vou terminar fazendo uma pergunta que é sua. O que você aprendeu nos últimos 12 meses que te coloca numa posição bacana para continuar sendo relevante? Olha, a resposta mais óbvia que eu vou fugir seria inteligência artificial, porque quem não aprendeu sobre inteligência artificial definitivamente está fora. Mas talvez o que eu tenho aprendido é momentos de pausa. Você efetivamente colocar na agenda momentos para respirar, momentos para pensar. Você tem um Domênico de Masi. Domênico de Masi, o ócio criativo clássico. E talvez isso para mim sempre foi um tabu. É algo que eu tenho buscado aí a colocar no meu radar. Muito legal. Maravilha. Baza, muitíssimo obrigado. Espero que quem está ouvindo e assistindo tenha gostado tanto quanto nós gostamos, né? Muito. E fica aí que a gente vai já para o debriefing. Pô, cara, foi um papo, maravilhoso, né? Realmente ele é um cara especial, realmente admiro bastante, não só como profissional, como pessoa, né? Assim, é bom a gente conversar com gente do bem e bacana e que está fazendo um sucesso muito grande aí nas mídias sociais. Ele me contou que ele hoje, com as várias atividades que ele faz, ele produz conteúdo para redes sociais, mas ele tem um podcast dele, ele publicou um livro que está fazendo muito sucesso, mas ele disse que ele atinge 7 milhões de pessoas por mês. Ou seja, é um cara bacana. De fato influente. E levando uma mensagem que eu acho que é super bacana. 2 temas que me chamaram muito a atenção, ou seja, tem outros, mas uma é essa coisa do autoconhecimento, né? Que eu acho que talvez junto com essa hipercuriosidade que a gente já ouviu falar muito aqui no podcast, você tem que ter curiosidade sobre as coisas que estão acontecendo, mas também você tem que ter curiosidade sobre você, né? Assim, você se conhecer neste mundo que está vindo por aí, conhecer quais são suas competências, o que você pode melhorar, o que falta, né? O que você é bom, porque às vezes a gente olha muito, né, como brasileiro, ele falou da pesquisa de que a gente reclama muito, a gente olha sempre o que falta. Mas muitas vezes tem até alguns assessments que falam muito, cara, em vez de ficar olhando só o que falta, valoriza o que você tem de bom e usa isso mais, né? Usa isso mais. Então, eu acho que esse foi um aspecto muito importante. Eu acho que ele falar que um work in progress dele é essa coisa das pausas. Eu acho que a gente vai entrar aí num mundo que a gente vai ter que refletir o que a gente vai fazer com esse nosso tempo livre. Talvez não no primeiro momento, né? Porque, como ele mesmo falou, eu acredito também que a AI vai trazer mais trabalho, como qualquer introdução de nova tecnologia, porque é aquela coisa, poxa, você fazia 10 entrevistas, agora eu consigo fazer 15, consigo fazer 20. Então, eu acho que as empresas estão no momento de capturar esta vamos dizer, produtividade,
E se a gente olhar no Brasil, a gente precisa dessa produtividade, né? Porque a gente está envelhecendo, o salário vem aumentando, mas a produtividade não acompanha. Está estagnada, perto de uma década a produtividade do então, Brasil está estagnada. Eu acho que a AI pode ajudar, né, a gente a ganhar essa produtividade, mas ela não vai vir com menos trabalho, né? Eu acho que esse talvez seja um dos cenários aí que eu entendi. E a outra, eu ainda pensando em AI, que eu achei interessante, a gente fala muito sobre conteúdo personalizado, né? Eu vou te dar um conteúdo diferente do outro, dentro das empresas, né? A AI pode personalizar esse conteúdo. Mas eu acho que também você usar a AI para personalizar como essas pessoas querem receber esse conteúdo. Eu imagino que aqui no podcast tem pessoas que assistem, tem pessoas que só veem os cortes, tem pessoas que só ouvem, né? E eu acho que isso nas empresas é a mesma coisa, né? Acho que eu, por exemplo, eu odeio aqueles cursos longos de você ficar ali na sala 2, 3 horas e tal. Eu acho um saco, né? Mas eu gosto de aprender, por exemplo, o Work in Progress para mim está sendo minha faculdade, né? Eu adoro aprender conversando com pessoas, trocando ideias, ouvindo. Para mim é melhor. Só faltava uma taça de vinho aqui, aí seria um aprendizado perfeito. No nosso episódio de final de ano vai ter vinho. Vai ter vinho. Eu acho que boa parte do episódio gerou em torno de inteligência artificial e dessa questão do nós vamos trabalhar mais, vamos ser mais produtivos, vai sobrar tempo. E o Bazzaglia traz alguns dados interessantes, né? Então, primeiro, eu gostei demais da comparação que ele fez sobre a chegada da inteligência artificial em 2022. Com a máquina de lavar, né? Com a chegada dos eletrodomésticos nos Estados Unidos nos anos 40. Qual era a promessa igual? Essa tecnologia nova vai nos dar mais tempo, vai permitir fazer o trabalho mais rapidamente, o que significa lá atrás que a dona de casa teria mais tempo e hoje nós profissionais teremos mais tempo. E aí ele diz, o padrão de exigência sobe tanto que isso acaba não sendo verdade. Uhum. Então, a dona de casa percebeu que ia ter... Tô falando dona de casa porque é o contexto dos anos 40 nos Estados Unidos, né? Claro. A dona de casa percebeu que ela não ia ter mais tempo livre porque o nível de exigência cresceu muito. E o que ele sugere é que possivelmente a gente vai ter um aumento de exigência em relação, por exemplo, à produtividade. Claro, e aquele programador, você faz 10 programas por dia sem AI. Poxa, você não faz 20? Não, se você não faz 20, você não está na nova régua, né? Então, que é o que ele diz, que no que depender dele, os headhunters da Michael Page, que hoje fazem 2 alocações de profissionais, não sei se é por mês que ele falou, vão passar a fazer 9. Uhum. É interessante, né? Porque isso significa que as pessoas vão ter que fazer mais. Sim. Vão ter um apoio tecnológico para fazer isso, mas vão fazer mais. Do outro ponto de vista, que é o que você levantou, sobre o que nós vamos fazer com o tempo livre que você tá. Ele falou, e se reduzir o Tetris na agenda dele com os invites caindo. E aí eu gostei demais do que ele fala. Nós vamos continuar tendo o nosso to-do list, mas ele pelo menos vai passar a ter o seu to-think list, ou seja, um tempo na agenda para pensar. Exatamente. Cara, ter um tempo na agenda para pensar é algo muito relevante em 2025, quase 2026. E talvez fundamental, né? Porque com esse mundo de você fica, às vezes, abduzido pelas mídias sociais, você não está pensando em nada, você está simplesmente abduzido. E se você não gasta um tempo de qualidade para você realmente refletir, provavelmente vai ter problemas no mundo profissional e na vida pessoal também. E aí, junto com isso, meio que terminando, fechando esse parágrafo, esse capítulo, ele fala da necessidade de se fazer uma auditoria na agenda de tempos em tempos. Isso é fundamental. Para ver se o que você está fazendo é aquilo que você precisaria estar fazendo para evoluir, seja lá qual for a direção que você está buscando. Achei que isso é uma aplicação prática dessa filosofada que a gente deu aqui sobre essa relação com o tempo. Eu faço isso há uns 10 anos, desde que eu li aquele livro, o Design Your Life. Mas eu acho que no mundo de hoje, com o aumento de agendas virtuais, que as pessoas podem entrar na sua agenda e já bloquear, o aumento de informação e de multicoisas que você pode fazer, ele já não é desejável, já é fundamental. Senão você não navega nesse ambiente novo, né?
Legal. Terminamos legal. aqui então. É isso Esse aí. foi mais um episódio do podcast Work in Progress. A gente está chegando já perto do final do ano. A gente já falou aqui que vai ter um especial de final de ano, que além de vinho vai ter tendências importantes para 2026 na área de pessoas. Não é? Exatamente. Já dando um gostinho, spoiler, um spoiler do que vem por aí. Exatamente. Então, pelo menos mais um episódio aí no final do ano vai ter e a gente está contando com a audiência de vocês. Valeu.